Já está a gravar, então? Está agora a gravar e eu vou fazer, vou compartilhar a tela. Pronto. E temos Pronto. aqui, talvez eu ver se eu consigo pôr isto em cima Uhum. para ser mais visível. E eu antes de ler o texto propriamente, queria dizer algumas coisinhas, se puder. Pronto. Estão a ver o texto? Sim. Tá, Sim, pronto. António. Pronto. Eu ia abdicar dessa parte da introdução, ia mesmo passar mesmo para o Muito texto bem. do Teilhard. Vamos começar a ofrenda. Sim, exatamente. É por aí que eu queria começar, mas antes de Então vá. começar o texto, queria dizer algumas coisas. Então faz favor. Bem, ora, antes de mais, boa noite. É um gosto estar aqui convosco. Espero que este seja um momento profícuo para toda a gente. E pronto. Fiz o melhor que pude. Vamos lá ver o que é que sai. Ora bom, encontramos-nos mais uma vez para meditar sobre e com Teilhard de Chardin. Sim, não é erro. É com e sobre Teilhard de Chardin que meditamos. Assim sendo, neste nosso encontro, somos convidados a meditar mais uma obra sua, A Missa sobre o Mundo, ou se preferirem no título original, La Messe sur le Monde. Foi respondendo a um convite para meditar sobre a Missa sobre o Mundo que hoje me apresento aqui perante vós. E ainda que seja um convite, ou precisamente por selo, é de um desafio que se trata. Um desafio a ir mais longe e mais fundo no pensamento e na pessoa de Teilhard de Chardin. E que desafio, meus amigos! Ainda para mais, não sendo eu nenhum jesuíta ou teólogo especializado neste pensador, cientista e sacerdote, como é Pierre Teilhard de Chardin, mas apenas um simples homem que, além da pouca idade, apresenta poucos conhecimentos científicos, teológicos, filosóficos ou místicos. Conhecendo todas estas limitações, conhecendo a grandeza e a importância deste exercício, não por causa do resultado, mas pelo objeto de estudo, que posso eu dizer acerca desta obra, talvez já não tenha sido dito pelos mais eminentes teólogos? Provavelmente nada. Ainda assim, e porque é de reflexão pessoal que se trata, é como tal que a partilho convosco, na esperança de que, com a graça do Espírito Santo, possamos todos crescer mais para ser mais no conhecimento, amor e serviço a Jesus Cristo. Assim comecei há 14 anos. O que agora partilho convosco nada mais é do que um pequeníssimo complemento à reflexão que fiz há 14 anos atrás, também a convite do António, sobre esta mesma obra. O que ficou dito, então, não posso nem quero desdizê-lo agora, pelo que recomendo a sua leitura conjunta. Portanto, depois, para quem quiser, o António fará favor de partilhar a minha anterior reflexão de há uns anos atrás. Está bem. Quando se não se importar. Ou também eu. Claro, claro. Depois. Quanto ao método, conforme disse antes de começar, preferi desta vez dar voz integral à oração de Teilhard, complementando-a com notas que se seguirão. Portanto, aqui estou, no 30º ano em que pela primeira vez recebi a Eucaristia. Desafiado uma vez mais a meditar sobre ela, hoje, como há 14 anos, sou convidado a mergulhar nela e, assim, a recobrar forças para a vida. Ela, que sendo alimento, se torna alento e alegria. E é alimento ainda antes do desejo ou da súplica. Alento, alegria, alimento, pão e vinho. Pão ázimo e vinho bom. Bom vinho que por último se dá, pão
que, dividindo-se, nunca falta, sobeja sempre. Mesmo matéria não havendo que a simbolize, mesmo aí, a Eucaristia pode acontecer. Haja um coração aberto e ela realizar-se-á, em espírito, em verdade, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E agora passemos para o texto do tear, propriamente dito, que começa por uma parte chamada a oferenda. Então, vamos lá ouvir o tear. Visto que uma vez mais, Senhor, já não nas florestas do Esne, mas nas estepes da Ásia, não tenho nem pão, nem vinho, nem altar, e levar-me-ei acima dos símbolos até à pura majestade do real, e oferecer-vos-ei, eu, vosso sacerdote, no altar da terra inteira, o trabalho e a dor do mundo. O sol acaba de iluminar ao longe a franja extrema do primeiro Oriente. Uma vez mais, sob o pano movente dos seus lumes, a superfície viva da terra desperta, estremece e recomeça o seu labor tremendo. Colocarei na minha patena, ó meu Deus, a colheita esperada deste novo esforço. Derramarei no meu cálice a seiva de todos os frutos que serão hoje esmagados. O meu cálice e a minha patena são as funduras de uma alma largamente aberta a todas as forças que, dentro de um instante, se elevarão de todos os pontos do globo e convergirão a caminho do Espírito. Venham, pois, a mim a recordação e a presença mística daqueles que a luz desperta para uma nova jornada. Um a um, Senhor, que eu os veja e os ame. Aqueles que me destes como arrimo e encanto naturais da minha existência. Um a um, também, quero contá-los aos membros dessa outra e tão querida família que pouco a pouco à minha volta foram reunidos a partir dos elementos mais dispares pelas afinidades do coração, da investigação científica e do pensamento. Mais confusamente, mas todos sem exceção, evoco ainda aqueles cuja concentração anónima forma a massa inumerável dos seres vivos. Os que me rodeiam e me apoiam sem que eu os conheça, os que chegam e os que partem, aqueles, sobretudo, que, na verdade ou através do erro, à sua mesa de trabalho ou no laboratório ou na fábrica, acreditam no progresso das coisas e hoje, apaixonadamente, correrão atrás da luz. Esta multiplicidade agitada, toldada ou distinta, cuja imensidão nos assombra, este oceano humano, cujas oscilações lentas e monótonas lançam a perturbação nos corações mais crentes, quero que neste momento o meu ser ressoe do seu murmúrio profundo. Tudo o que aumentará no mundo, ao longo deste dia, tudo o que diminuirá, tudo o que morrerá igualmente, eis, Senhor, o que me ofereço, por recolher em mim para vos estender. Eis a matéria do meu sacrifício, o único de que tenhais vontade. Outrora eram trazidas ao vosso templo as premissas das colheitas e a flor dos rebanhos. A oferenda que verdadeiramente esperais, aquela de que misteriosamente necessitais a cada dia para apaziguar a vossa fome, para estancar a vossa sede, é nada mais do que o crescimento do mundo, arrebatado pelo devir universal. Recebei, Senhor, esta hóstia total que a criação, movida pelo vosso apelo, vos apresenta na nova aurora. Este pão do nosso esforço não é, por si próprio, bem o sei, mais do que uma imensa desagregação. Este vinho da nossa dor não é ainda, por desgraça, mais do que uma bebida dissolvente. Mas
no fundo desta massa informe, vós pusestes, tenho a certeza porque o sinto, um desejo irresistível e santificador que nos faz gritar a todos, do ímpio ao fiel: Senhor, fazei-nos um. Porque, à falta do zelo espiritual e da sublime pureza dos vossos santos, vós me destes, ó meu Deus, uma simpatia irresistível por tudo o que se move na matéria obscura, porque irremediavelmente reconheço em mim, bem mais do que um filho do céu, um filho da terra, subirei esta manhã, em pensamento, aos altos lugares, carregado com as esperanças e as misérias da minha mãe. E daí, com a força de um sacerdócio que só vós, como creio, me destes, sobre tudo o que na carne humana se prepara para nascer ou perecer sob o sol que se ergue, invocarei o fogo. Pronto, esta é a primeira parte da oferenda. E relativamente a ela, eu tenho aqui algumas coisinhas para dizer. Nomeadamente o seguinte. Há pouco mais de um século se encontrava Teilhard de Chardin nas estepes da Mongólia, sem pão, sem vinho ao altar, para celebrar a Eucaristia. Não obstante essas condicionantes, ou limitações, se preferir, não desistiu de celebrá-la criativamente, de oferecer esta Eucaristia através da palavra feita oração. De coração, ofereceu esta oração. Com a palavra tudo convocou, a todos reuniu, tudo e todos ofereceu àquele que é palavra, Logos. Sobre tudo e todos, invoca o Espírito, o fogo. Do íntimo suplica: Senhor, fazei-nos um. Consciente da diversidade e das relações de interdependência subjacentes à criação inteira, tudo entrega e oferece, suplicando unidade. Um século passou e aconteceu tanto. Um século e somos já mais de 8 mil milhões de pessoas, plenos de anseios, angústias, esperanças e projetos, à beira do abismo. A terra, a vida, a paz estão por um fio. Precisamente aqui e agora, a oração de Teilhard de Chardin se faz presente, necessária e urgente. Sim, necessária e urgente é ela hoje. Tomar consciência de como vai o mundo, de quem somos nele, do que nos move, do por quem bate o nosso coração. E continua Teilhard na segunda parte, chamada O Fogo por Cima do Mundo. E cito: O fogo. Somos dominados pela ilusão tenaz de que este princípio do ser vem das profundezas da terra e de que a sua chama se acende progressivamente ao longo da brilhante esteira da vida. Vós fizestes-me a graça, Senhor, de compreender que tal visão era falsa e que para vos entrever eu teria de contrariá-la. No começo havia a força inteligente, amante e ativa. No começo havia o verbo, soberanamente capaz de submeter e amassar toda a matéria por nascer. No começo não havia o frio nem as trevas. Havia o fogo. Tal é a verdade. Assim, pois, muito longe de ser da nossa noite que gradualmente jorra a luz, é a luz anterior que paciente e infalivelmente elimina as nossas sombras. Nós, criaturas, somos por nós
o escuro e o vazio. Vós sois, meu Deus, o próprio fundo e a estabilidade do meio eterno, sem duração nem espaço, onde gradualmente o nosso universo emerge e se completa, perdendo os limites que nos faziam parecer tão grande. Tudo é ser. Só há ser em toda a parte, fora da fragmentação das criaturas e da oposição dos seus atos. Espírito ardente, fogo fundamental e pessoal, termo real de uma união 1000 vezes mais bela e desejável do que a fusão destruidora imaginada por qualquer panteísmo. Dignai-vos uma vez mais descer para lhe dar uma alma sobre esta frágil película de matéria nova com que se vai hoje envolver o mundo. Eu sei, não está ao nosso alcance ditar ou antecipar sequer o mínimo dos vossos gestos, vossas, todas as iniciativas, a começar pela minha oração. Verbo cintilante, força ardente, vós que amassais o múltiplo para lhe insuflar a vossa vida, baixai, rogo-vos, sobre nós as vossas mãos poderosas, as vossas mãos protetoras, as vossas mãos omnipresentes. Essas mãos que não tocam nem aqui nem ali, como faria uma mão humana, mas que misturadas à profundidade e universalidade presente e passada das coisas, nos atingem simultaneamente através de tudo o que há de mais vasto e de mais interior, em nós e em redor de nós. Com essas mãos invencíveis, preparai por uma adaptação suprema para a grande obra que meditais, o esforço terrestre, cuja totalidade, neste momento, concentrada no meu coração, vos apresento. Remodelai este esforço, retificai-o, refundi-o nas suas origens. Vós, que sabeis porque é impossível que a criatura nasça de outro modo que não seja sustentada pelo caule de uma evolução interminável. E agora, pronunciai sobre ele, pela minha boca, a palavra dupla e eficaz, sem a qual tudo oscila, tudo se desliga, na nossa sabedoria e na nossa experiência, com a qual tudo se reúne e tudo se consolida, a perder de vista nas nossas especulações e na nossa prática do universo. Sobre toda a vida que vai germinar, crescer, florir e amadurecer neste dia de hoje, repeti: este é o meu corpo. E, sobre toda a morte que se prepara para corroer, para pisar, para cortar, ordenai, mistério da fé por excelência, este é o meu sangue. Fogo, espírito, força, sopro, sabedoria. No princípio, luz, anterior, infalível, dissipadora das trevas. Dilutear na senda de Jesus, de João. Mãos, amantes, amassando, modelam, imprimem vida. Sopro de alento que se fez, faz beijo. Palavra que convoca, proclama, assume. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Senhor que se faz servo e vem ao nosso encontro. E prossegue taiar na parte o fogo no mundo. Aconteceu. O fogo, uma vez mais, penetrou a terra. Não caiu fragorosamente sobre os cumes como o relâmpago no seu fulgor. Por será o mestre
as portas para entrar em sua casa? Sem abalo, sem trovões, a chama tudo iluminou pelo lado de dentro. Do coração do mais pequeno átomo, a energia das leis mais universais invadiu de maneira tão natural, individualmente e no seu conjunto, cada elemento, cada mola, cada ligação do nosso cosmos, que este, quase poderíamos julgá-lo, como que espontaneamente se inflamou. Na nova humanidade que hoje se engendra, o Verbo prolongou o ato sem fim do seu nascimento. E pela virtude da sua imersão no seio do mundo, as grandes águas da matéria, sem um frêmito, carregaram-se de vida. Nada estremeceu, aparentemente, sequer sob a transformação inefável. E, contudo, misteriosa e realmente, ao contacto da palavra substancial, o universo, imensa hóstia, fez-se carne. Toda a matéria passou a ser encarnada doravante, meu Deus, por meio da vossa encarnação. O universo. De há muitos nossos pensamentos e as nossas experiências humanas, nele haviam reconhecido essas estranhas propriedades que tão semelhante o fazem à carne. Como a carne, o universo decompõe-se e escapa-nos sob o trabalho das nossas análises, das nossas degradações, da sua própria duração. Como a carne, só se deixa enlaçar de veras no esforço sem fim, visando atingi-lo sempre para além do que nos é dado. Esta mistura perturbante de proximidade e de distância, todos a sentimos, Senhor, ao nascer. E não há, na herança de dor e de esperança que as épocas transmitem umas às outras, não há nostalgia mais desolada do que aquela que faz o homem chorar de irritação e de desejo no seio da presença que flutua implacável e anónima em todas as coisas à sua volta. Si forte attractem eum. Agora, Senhor, pela consagração do mundo, a claridade e o perfume que flutuam no universo tomam para mim corpo e rosto em vós. O que o meu pensamento hesitante entrevia, o que o meu coração reclamava por meio de um desejo inverosímil, eis que magnificamente mudais. Que as criaturas sejam não só de tal modo solidárias entre si que nenhuma possa existir sem todas as outras para a rodearem, mas que estejam de tal modo suspensas de um mesmo centro real, que é uma verdadeira vida, sofrida em comum, o que lhes dá, em última análise, a sua consistência e a sua união. Fazei desabrochar, meu Deus, pela audácia da vossa revelação, a timidez de um pensamento pueril, que não ouso conceber nada mais vasto nem mais vivo no mundo do que a miserável perfeição do nosso organismo humano. No caminho de uma compreensão mais ousada do universo, os filhos do século ultrapassam todos os dias os mestres de Israel. Vós, Senhor Jesus, em quem todas as coisas encontram a sua consistência, revelai-vos, enfim, aos que vos amam, como alma superior e o núcleo físico da criação. Nisso se joga a nossa vida, não o vedes? Se pelo meu lado não pudesse acreditar que a vossa presença real anima, flexibiliza, reconforta a mais pequena das energias que me penetram ou me roçam, acaso não morreria eu, transido de frio, na medula do meu ser? Agradeço-vos, meu Deus, por terdes de mil maneiras conduzido o meu olhar, levando-o a descobrir a simplicidade imensa das coisas. Pouco a pouco,
sob o desenvolvimento irresistível das aspirações que depusestes em mim quando eu era ainda criança, sob a influência de amigos excepcionais que me apareceram no momento exato no meu caminho para iluminar e fortalecer o meu espírito, sob o efeito do despertar de iniciações terríveis e cheias de doçura, cujos círculos me fizestes transpor uns a seguir aos outros, acabei por nada ser capaz de ver ou respirar fora do meio onde tudo é apenas um. Neste momento em que a vossa vida acaba de entrar, com um vigor acrescido no sacramento do mundo, saborearei com uma consciência acrescida a embriaguez calma e forte de uma visão cujas coerência e harmonias não consigo esgotar. O que experimento diante e dentro do mundo assimilado pela vossa carne, transformado em vossa carne, meu Deus, não é nem a absorção do monista, ávido de se fundir na unidade das coisas, nem a emoção do pagão, prostrado aos pés de uma divindade tangível, nem o abandono passivo do quietista, sacudido ao sabor das energias místicas. Tomando destas diversas correntes qualquer coisa da sua força, sem me agarrar a nenhum escolho, a atitude em que me fixa a vossa presença universal é uma síntese admirável, onde se misturam, corrigindo-se, três das mais temíveis paixões que alguma vez podem confundir um coração humano. Como monista, mergulho na unidade total, mas a unidade que me recebe é tão perfeita que nela sei achar, perdendo-me, a conclusão última da minha individualidade. Como o pagão, adoro um Deus palpável. Chego a tocá-lo, esse Deus, em toda a superfície e toda a profundidade do mundo da matéria em que me encontro tomado. Mas, para o captar como quereria, para simplesmente continuar a tocá-lo, preciso de ir sempre mais longe, através e para lá de toda a apreensão, sem jamais poder repousar em nada, a cada instante transportado pelas criaturas e ultrapassando-as a cada instante, num acolhimento contínuo e num contínuo desprendimento. Como quietista, deixo-me embalar, deliciado pela fantasia divina, mas ao mesmo tempo sei que a vontade divina só me será a cada momento revelada no limite do meu esforço. Só tocarei Deus na matéria, como Jacó, quando tiver sido vencido por ele. Assim, porque me apareceu o objeto definitivo, total, segundo o qual se dispõe a minha natureza, as potências do meu ser começam a vibrar espontaneamente, seguindo uma nota única, incrivelmente rica, em que distingo, unidas sem esforço, as tendências mais opostas. A exaltação de agir e a alegria de suportar. A volúpia de me conter e a febre de ultrapassar. O orgulho de crescer e a felicidade de desaparecer no que é maior do que eu. Enriquecido pela seiva do mundo, ascendo na direção do espírito que me sorri para além de toda a conquista, envolvido pelo esplendor concreto do universo. E não saberia dizer, perdido no mistério da carne divina, qual das duas beatitudes é mais radiosa? Ter encontrado o verbo para dominar a matéria ou possuir a matéria para alcançar e suportar a luz de Deus? Fazei, Senhor, com que para mim a vossa descida ao interior das espécies universais não só seja querida e acariciada como fruto de uma especulação filosófica,
mas se torne para mim uma verdadeira presença real. Em potência e por direito, queiramo ou não, vós encarnastes no mundo e nós vivemos suspensos de vós. Mas, no fundo, muito falta. Falta tanto ainda para que vós vos torneis igualmente próximos. Transportados, todos juntos, no seio de um mesmo mundo, formamos todavia cada um de nós o nosso pequeno universo, onde a encarnação se opera independentemente, com uma intensidade e matizes incomunicáveis. E é por isso que na nossa oração sobre o altar pedimos que se faça para nós a consagração ut nobis corpus et sanguis fiat. Se creio firmemente que tudo à minha volta é o corpo e o sangue do Verbo, então para mim, e em certo sentido só para mim, produz-se a maravilhosa diafania, que faz transparecer objetivamente, na profundidade de todo o facto e de todo o elemento, o calor luminoso de uma mesma vida. Se a minha fé, por desgraça, afrouxa, logo a luz se apaga, tudo se torna obscuro, tudo se decompõe. No dia que começa, Senhor, acabais de descer até nós, mas, ai, para os acontecimentos que se preparam e porque passaremos todos, que infinita diversidade nos graus da vossa presença. Nas mesmas circunstâncias, exatamente, que se apresentam para me envolver e envolver os meus irmãos, podeis ser um pouco, muito, cada vez mais, ou nada. Para que nenhum veneno hoje me afete, para que nenhuma morte me mate, para que nenhum vinho me embriague, para que em toda a criatura eu vos descubra e vos sinta, Senhor, fazei com que eu acredite. Aconteceu. Veio ao mundo na Palestina, numa pequena cidade, Belém. Acontece. Vem em cada Eucaristia, em cada pessoa que encontramos e de quem nos aproximamos. No silêncio vem, sem ruído, sem forçar nada, sem impor nada. Presença real, mesmo quando parece primar pela ausência. Nisso crê Teilhard de Chardin. Disso toma consciência crescente, sem nunca deixar de o desejar, pedindo-o sem cessar. Sabendo que o seu querer não basta e de que longo é o caminho até que seja real presença e não mera filosófica especulação. Carne, não éter. Por onde começar esse trabalho, essa ação, esse esforço? No coração de cada um. E nós? Queremos? Queremos? Desejamos? Pedimos que ele seja presente hoje? Aqui? Agora? Nas nossas vidas? Queremos? Queremos? Desejamos? Pedimos para ser com ele? A presença sua? E prossegue Teilhard na parte da comunhão. Se o fogo desceu ao coração do mundo, foi por fim para me tomar e me absorver. A partir de então, não basta que eu o contemple e que por uma fé preservada intensifique as minhas forças na consagração que o faz jorrar, consinta enfim na comunhão que lhe dará na minha pessoa. Saltou uma Diga? linha, Abílio, desculpa. Saltei? Peço Saltou uma desculpa. linha. Bom, A partir de então, leia aí. portanto, então,
Peço desculpa. Vou recomeçar novamente. Portanto, se o fogo desceu ao coração do mundo, foi por fim para me tornar e me absorver. A partir de então, não basta que eu o contemple e que por uma fé preservada intensifique sem parar à minha volta o seu ardor. É preciso que, depois de ter cooperado com todas as minhas forças na consagração que o faz jorrar, consinta enfim na comunhão, que lhe dará na minha pessoa o alimento que ele veio por fim buscar. Prostro-me, meu Deus, diante da vossa presença no universo volvido ardente, e sob os traços de tudo o que eu encontrar, e de tudo o que me acontecer, e de tudo o que realizar no dia de hoje, desejo-vos e espero. É terrível termos nascido, quer dizer, sermos irrevogavelmente levados, sem o termos querido, por uma torrente formidável de energia que parece querer destruir tudo o que consigo arrasta. Eu quero, meu Deus, que por meio de uma inversão de forças, de que só vós podeis ser autor, o pavor que me toma diante das alterações sem nome que se preparam para renovar o meu ser, se mude numa alegria transbordante de ser transformado em vós. Sem hesitar, primeiro, estenderei a mão para o pão escaldante que me apresentais. Nesse pão, onde encerrastes o germe de todo o desenvolvimento, reconheço o princípio e o segredo do futuro que me reservais. Tomá-lo é integrar-me, eu sei, às potências que dolorosamente me arrancarão a mim próprio para me impelirem para o perigo, para o trabalho, para a renovação contínua das ideias, para o austero desprendimento nas afeições. Comê-lo é contrair, pelo que em tudo está acima de tudo, um gosto e uma afinidade que me tornarão, doravante, impossíveis as alegrias em que se retemperava a minha vida. Senhor Jesus, aceito ser possuído por vós e levado pela inexprimível força do vosso corpo, a que ficarei ligado, para solidões às quais sozinho nunca ousaria subir. Instintivamente, como todo homem, gostaria de armar aqui embaixo a minha tenda, num cimo que escolhesse. Tenho medo também, como todos os meus irmãos, do futuro demasiado misterioso e demasiado novo para que me empurra o tempo que passa. E depois pergunto a mim próprio, ansiando com eles, para onde irá a vida? Possa esta comunhão do pão com o Cristo revestido das forças que dilatam o mundo libertar-me da minha timidez e da minha despreocupação. Lanço-me, ó meu Deus, atendo-me à vossa palavra, no turbilhão das lutas e das energias em que se desenvolverá o meu poder de captar e de experimentar a vossa sagrada presença. Àquele que amar apaixonadamente Jesus oculto nas forças que fazem crescer a terra, maternalmente, levantá-la-á nos seus braços gigantescos e fá-lo-á contemplar o rosto de Deus. Se o vosso reino, meu Deus, fosse deste mundo, bastaria, para vos ter, que eu me confiasse às forças que nos fazem sofrer e morrer, aumentando-nos de modo palpável, a nós, ou ao que nos é mais querido do que nós próprios. Mas, porque o termo em direção ao qual a Terra se move está para além não só de cada coisa individual, mas do conjunto das coisas, porque o trabalho do mundo consiste não em engendrar em si próprio uma qualquer realidade suprema, mas em consumir-se através da união num ser pré-existente, acontece que, para alcançar o centro em chamas do universo, não basta o homem viver cada vez mais para si próprio, nem mesmo entregar a sua vida a uma causa terrestre, por maior que esta seja. O mundo só pode ir ao vosso encontro, Senhor,
através de uma espécie de inversão, de reviravolta, de excentração, em que por um tempo se afunda não só o êxito dos indivíduos, mas a própria aparência de qualquer benefício humano. Para que o meu ser seja decididamente anexado ao vosso, é preciso que morra em mim não só a mônada, mas o mundo. Quer dizer que eu atravesse a fase dilacerante de uma diminuição que nada de tangível virá a compensar. É por isso que, recolhendo no cálice a amargura de todas as separações, de todas as limitações, de todas as decadências estéreis, vós nos tendeis. Bebei todos. Como recusaria eu este cálice, Senhor, agora que pelo pão que me fizeste provar se insinuou na medula do meu ser a paixão inextinguível de me juntar a vós, mais longe do que a vida, atravessando a morte. A consagração do mundo permaneceria inacabada, há pouco ainda, se não tivesseis animado com a vossa predileção, para aqueles que acreditariam, as forças que matam, a seguir às que vivificam. A minha comunhão estaria agora incompleta, não seria muito simplesmente cristã, se, com os suplementos que este novo dia me traz, eu não recebesse, em meu nome e em nome do mundo, como mais direta participação em vós, o trabalho, surdo ou manifesto, de enfraquecimento, de velhice e de morte, que incessantemente mina o universo, para a sua salvação ou a sua condenação. Abandono-me desmedidamente ao meu Deus, às ações tremendas de dissolução, através das quais se substituirá hoje, quero crer cegamente, à minha personalidade estreita, a vossa divina presença. Àquele que tiver apaixonadamente amado Jesus oculto nas forças que fazem morrer a terra, apertá-lo-á ao desfalecer nos seus braços de gigante, e ei-lo que com ela despertará no seio de Deus. Esta é a parte da comunhão. Que consinta na comunhão, pede Teilhard de Chardin. Consente, pede, deseja, suplica, aceita, entrega-se, abandona-se ao Senhor, a ti, Jesus. Por amor de nós, de tudo escolhes comungar. Assim és tu. Assim queres ser Teilhard, mesmo sabendo que o pavor, o medo do futuro, o podem paralisar. Queres ser alimento, que pelo testemunho do pavor brote a alegria. E nós, comungamos? Consentimos em dar pão, vida, alegria? Consolamos na dor, na tristeza, na morte? Comungamos e consentimos na partilha, no acolher do outro, quem quer que seja, e daquilo que nos tenha para dar? Somos pão, vinho, alimento, alento, alegria para alguém? E continua a Teilhard na parte da oração. E agora, Jesus, que velado pelas potências do mundo vos tornaste fisicamente e em verdade tudo para mim, tudo à minha volta, tudo em mim, porém numa mesma aspiração, a embriaguez do que possuo e a sede do que me falta. E repetir-vos-ei, na esteira do vosso servidor, as palavras inflamadas onde cada vez mais exatamente se conhecerá, segundo a minha fé inabalável, o cristianismo de amanhã. Senhor, encerrai-me no mais profundo das entranhas do vosso coração e,
Quando aí me tiverdes, queimai-me, purificai-me, inflamai-me, sublimai-me, até à satisfação perfeita dos vossos gostos, até ao mais completo aniquilamento de mim próprio. Tu autem domine mi, include me in imis visceribus cordis tui, atque ibi me detine exoque expurga accende ignifac sublima ad purissimum cordis tui ustum atque placitum ad puram aniquilationem meam. Perdão pelo meu latim, que, enfim, nunca foi muito bom. Senhor, oh, sim, finalmente, pelo duplo mistério da consagração e da comunhão universais, eis que descobri alguém a quem posso de todo o coração dar este nome. Enquanto não soube ou não ousei ver em vós, Jesus, mais do que o homem de há 2000 anos, o moralista sublime, o amigo, o irmão, o meu amor permaneceu tímido e embaraçado. Amigos, irmãos, sábios, não os teremos muito grandes, muito raros e mais próximos à nossa volta? E, de resto, poderá o homem dar-se plenamente a uma natureza simplesmente humana? Desde sempre que o mundo, acima de todo o elemento do mundo, me tomou o coração, e nunca, diante de mais ninguém, eu me teria sinceramente curvado. Depois, por muito tempo, embora querendo, errei sem saber o que amava. Mas hoje, pela manifestação dos poderes sobre-humanos que a ressurreição vos conferiu, transpareceis para mim, Mestre, através de todas as potências da terra, reconheço-vos como meu soberano e a vós me entrego deliciosamente. Estranhos procedimentos do vosso espírito, meu Deus. Quando há 2 séculos começou a fazer-se sentir na vossa igreja o apelo distintivo do vosso coração, pode parecer que aquilo que seduzia as almas era a descoberta em vós de um elemento mais determinado, mais circunscrito do que a vossa própria humanidade. Ora, eis que hoje, inversão súbita, se torna evidente o modo como, através da revelação do vosso coração, quisestes, sobretudo Jesus, fornecer ao nosso amor o meio de escapar ao que havia de demasiado estreito, demasiado preciso, demasiado limitado, na imagem que fazíamos de vós. No centro do vosso peito, apenas vejo uma fornalha. E, quanto mais fixo esse núcleo ardente, mais me parece que a toda a volta se fundem os contornos do vosso corpo, que crescem para além de toda a medida até eu já não distinguir em vós outros traços que não sejam os da figura de um mundo inflamado. Cristo glorioso, influência secretamente difundida no seio da matéria e centro deslumbrante em que voltam a ligar-se as fibras inúmeras do múltiplo. Potência implacável, como o mundo e quente como a vida. Vós, cuja fronte é de neve, os olhos de fogo, os pés mais cintilantes do que o ouro em fusão. Vós, cujas mãos aprisionam as estrelas. Vós, que sois o primeiro e o último, o vivo, o morto e o ressuscitado. Vós que reunis na vossa unidade exuberante todos os encantos, todos os gostos, todas as forças, todos os estados. Era para vós que todo o meu ser apelava como um desejo tão vasto no universo. Vós sois verdadeiramente meu Senhor e meu Deus. Encerrai-me em vós, Senhor. Ah, eu creio. Creio de tal modo que esta fé se tornou um dos suportes da minha vida íntima.
trevas que vos fossem absolutamente exteriores seriam um puro nada. Nada pode subsistir fora da vossa carne, Jesus. A tal ponto que mesmo aqueles que se veem expulsos do vosso amor continuam ainda a beneficiar, para a sua desgraça, do suporte da vossa presença. Estamos todos nós irremediavelmente em vós, meio universal de consistência e de vida. Mas, justamente porque não somos coisas acabadas, que possam ser indiferentemente concebidas como próximas ou afastadas de vós, justamente porque em nós o sujeito da união cresce com a própria união que progressivamente nos dá a vós, em nome do que há de mais essencial no meu ser, Senhor, ouvi o desejo desta coisa a que me atrevo a chamar a minha alma, embora um pouco mais todos os dias compreenda como ela é maior do que eu. E, para estancar a minha sede de existir, através das zonas sucessivas da vossa substância profunda, até às camadas mais íntimas do centro do vosso coração, atraí-me a vós. Quanto mais profundamente sois encontrados, Mestre, mais universal a vossa influência se descobre. Por este caráter, poderei apreciar a cada instante quanto terei avançado em vós. Quando, conservando todas as coisas à minha volta, o seu sabor e os seus contornos, eu as vir, contudo, difundidas por uma alma secreta, um elemento único, infinitamente próximo e infinitamente distante. Quando, aprisionado na intimidade ciosa de um santuário divino, eu me sentir todavia errando livremente pelo céu de todas as criaturas, então saberei que me estou a aproximar do lugar central para onde converge o coração do mundo, no irradiar descendente do coração de Deus. Neste ponto de abrasamento universal, agi sobre mim, Senhor, pelo fogo conjunto de todas as ações interiores e exteriores que, sofridas menos perto de vós, seriam neutras, equívocas ou hostis, mas que, animadas por uma energia que possit sibi omnia sui dicere, se tornam nas profundezas místicas do vosso coração os anjos da vossa operação vitoriosa. Por meio de uma combinação maravilhosa com a vossa atração, do encanto das criaturas e da insuficiência da sua doçura e da sua maldade, da sua fraqueza decepcionante e da sua força assustadora, exaltai e alternadamente desgostai o meu coração. Ensinai-lhe a pureza verdadeira, a que não é uma separação amenizante das coisas, mas um impulso atravessando todas as belezas. Revelai-lhe a caridade verdadeira, a que não é o medo estéril de fazer o mal, mas a vontade vigorosa de forçarmos todos juntos as portas da vida. Dai-lhe, por fim, dai-lhe acima de tudo, por meio de uma grandiosa visão da vossa omnipresença, a paixão venturosa de descobrir, de fazer e de suportar cada vez um pouco mais o mundo, para cada vez mais, assim, penetrar em vós. Toda a minha alegria e o meu êxito, toda a minha razão de ser e o meu gosto de viver, meu Deus, se encontram suspensos desta visão fundamental da vossa conjunção com o universo. Que outros anunciem, segundo a sua função mais alta, os esplendores do vosso puro espírito. Por mim, dominado por uma vocação que se liga às fibras mais extremas da minha natureza, não quero, nem posso dizer outra coisa senão os inumeráveis prolongamentos do vosso ser encarnado através da matéria. Nunca seria capaz de pregar senão o mistério da vossa carne, ó alma que transpareceis em tudo o que nos rodeia.
ao vosso corpo, em toda a sua extensão, quer dizer, ao mundo transformado, pela vossa força e pela minha fé, no cadinho magnífico e vivo onde tudo desaparece para renascer, por todos os recursos que fez brotar em mim a vossa atração criadora, pela minha ciência demasiado fraca, pelos meus laços religiosos, pelo meu sacerdócio e, acima de tudo, no meu apelo, pelo fundo da minha convicção humana, eis que me voto para dele viver e dele morrer, Jesus. E então, para remate, perguntava-me eu a mim próprio, perante esta oração, que dizer? Apenas o seguinte: feliz do homem que assim confia no Senhor. Possa cada um de nós crescer nessa confiança. Só assim a vida será Eucaristia. Amor que se faz pão, vinho, alimento, alegria, alento. Pronto, é tudo. Muito obrigada pela atenção. Peço desculpa se vos macei, mas pronto, foi o que consegui fazer. E posto Abílio, isto, diga. muito obrigado. Como há 14 anos, trouxe-nos aqui uma leitura extremamente profunda e sentida da grande oração do Teilhard de Chardin, a Missa sobre o Mundo. Você fez a recolha de todas como diria o Teilhard, todas as seivas que sobem através deste texto. Muito obrigado, Abílio. Nada, eu é que agradeço, porque vocês é Tá? que me desafiam permanentemente a este tipo de coisas. E E, depois há de haver mais. Portanto, eu agora propunha que quem quisesse colocar alguma questão ao Abílio ou fazer algum comentário, que usasse aquele método de ir cá embaixo às reações. Eu vou fazer para exemplificar e depois levantar a mão. E fica uma mãozinha levantada. pronto. Não isso. Pronto, então a Lourdes quis levantar a mão e aí está ela. Abílio, Diga lá, Lourdes. independentemente dos comentários que fez, eu queria dizer que a forma perfeita com que leu o texto me permitiu interpretá-lo de uma Não se está maneira. a ouvir, Lourdes. Não se está a ouvir. Não? Está muito baixinha, Lourdes. Se Então puder tá. aproximar mais do Ela tem microfone. que se aproximar mais. Queria referir que a forma como o Abílio leu o texto, com uma expressividade que só pode vir da maneira como o compreendeu e o sentiu, a mim me permitiu ver este texto com muito mais clarividência do que antes eu o tinha lido. Pronto, tenho dito. Não sei se o Abílio quer fazer algum comentário ao Não, comentário. pronto, se já consegui isso, já consegui tudo. Então, nesse caso, eu dou a palavra agora ao Belarmino Barata. Olá, muito boa noite a todos. Boa Noite. noite. Eu fiquei completamente surpreendido por esta leitura do texto e gostava que as pessoas, em particular o Abílio, me dissessem porque é que este texto está tão datado e é tão datado. Porque é tão datado? Hum, portanto, é porque surgiu na sequência de uma circunstância particular, não é? O facto de ele estar a fazer investigações científicas nas estepes da Mongólia e não ter espécies para celebrar com dignamente a Eucaristia, então a forma como ele encontrou
de celebrar a Eucaristia foi fazer esta oração. E ainda que esteja algo datada, não é? Porque entretanto o conhecimento científico evoluiu bastante, eu creio, e isso para mim pessoalmente a mim me toca muito, foi como eu disse, quer dizer, ao fim de um século, este texto não deixa de revelar alguma, ou manter alguma atualidade, digamos assim, porque de facto a ciência continua a progredir, há alguns retrocessos a nível de direitos fundamentais, há guerras em curso, há o cercear de direitos de povos inteiros, de mulheres em particular, crianças a morrer de fome, enfim. Há tanta coisa a acontecer que, portanto, não sei se fui ao encontro da sua questão, mas pelo menos Não sei se posso comentar. Claro, claro, pode, força. claro, claro. Mais do que o pioneirismo e a originalidade do texto, escrito no seu tempo pelo Teilhard de Chardin, e de facto Uhum, o apor importante que ele deu, a partir do facto de ele ser um cientista, não deixa de ser verdade que nem é tanta ciência, mas julgo que muito mais a teologia e a religião evoluíram muitíssimo. E, sim, portanto, chocou-me imenso que o Abílio lesse este texto como há 60 anos. É uma coisa que me chocou profundamente. Quer dizer, eu esperava uma leitura mais teológica e filosófica atual de um texto uhum, que é datado do ponto de vista científico, mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu julgo que toda a entoação, o romantismo, não sei bem, a forma um pouco passada como o Abílio leu este clássico, eh, uhum, não o atualizou, não o trouxe para mais perto das pessoas de hoje e para a sua compreensão. Era como um pouco ler os Lusíadas no português antigo. Não, é uma coisa que não faz sentido. É um exercício interessante, mas não faz qualquer sentido, porque os Lusíadas são riquíssimos de coisas atuais. E é certo. isso que é preciso fazer, não é? Acho eu. O resto é um exercício antigo, bonito, mas não é atual, é uma forma datada e assim não vai angariar grande progresso, acho eu. E isso não foi um bom serviço à divulgação do Teilhard, na minha opinião. Vou passar a palavra à Lourdes, que queria De comentar. qualquer modo, obrigado pela forma franca como está a transmitir a sua ideia. Eu tentei. Pronto, se não consegui chegar, Não, se não, não. não, não é um problema de tentar, isso acho que fez muitíssimo bem. O que fez, fez muitíssimo bem. O que eu acho é que é uma forma globalmente desadequada, percebe? Eu não estou a dizer que Uhum, não se empenhou imenso e que, para uma parte muito importante, se calhar, da nossa audiência, tem uma leitura perfeita do texto e da sua interpretação. Mas eu acho o oposto. Ok? Então agora vou dar a palavra à Lourdes. Bom, eu responderia simultaneamente ao Abílio e ao Belarmino. Este texto é ditado pela fé, é inspirado pela fé, e a fé é intemporal. E a fé não se exprime em termos objetivos, num discurso denotativo. Exprime-se em termos subjetivos, através do discurso lírico, que é aquele que dá voz privilegiadamente à fé. E, nesse sentido, é um texto que não é datado, como nenhum texto lírico é datado no objetivo de exprimir um sentimento, uma crença, uma emoção. Portanto, eu respeito perfeitamente aquilo que o Larmin diz, porque a sua expectativa, possivelmente, era de uma desmontagem textual mais lógica. No entanto,
este texto não é sujeito, não é possível sujeitá-lo a uma desmontagem, a uma desestruturação lógica. Ele tem de ser tomado como um discurso lírico de uma alma contemplativa, quase em visão, numa visão do diáfano, uma teofania. Michel, ponha som, por favor. Muito obrigado. Gostei muito de ouvir a leitura deste texto. Penso que já tinha lido uma parte antes, mas não tinha e ainda não tive a possibilidade de ler com uma meditação profunda. Eu queria dizer o seguinte: este texto é admirável e mostra a mística de Teilhard de Chardin. E esta mística de Teilhard de Chardin é um pouco a impressão que tive. Seria igual se não se tratasse de missa. E por outro lado, não vou dizer que para mim é um mal-estar, é uma tarefa que tenho que fazer, voltar a ler este texto e perceber como é que ele dá um sentido à missa, a missa concreta. A missa concreta, eu diria, temos textos para meditar, temos oferenda, consagração, comunhão. Eu diria, o Teilhard de Chardin, a propósito da missa, a propósito e dentro da missa, eleva a missa, por assim dizer, a uma dimensão de universalidade, de comunhão magnífica. Para mim, a dificuldade que terei que vencer é como é que esta mística respeita os títulos de oferenda, o fogo por cima do mundo, o fogo no mundo, etc. Sim, sim. Quando vou à missa, eu interroguei-me: o que é que eu faço? O que é que eu faço quando vou à missa? Não penso em tudo que o Teilhard de Chardin diz, é por isso que acho o Teilhard de Chardin, este texto é admirável e, para mim, admirável e diria, talvez contra o parecer de Bernardino, de Bellarmino, peço desculpa, este texto é ainda muito atual, eu diria, com a missa, mas também independente da missa, porque há tanta coisa neste texto, tanto é a síntese de um misticismo. E como é que eu vejo o misticismo? Com a criação daquilo de que já falei tantas vezes, metáforas que alargam a problemática da missa, que alargam como o fogo, mas o que significa o fogo como metáfora poética e mesmo especulativa. E, neste sentido, em resumo, e vou parar-me porque percebo que não disse exatamente, o que não soube dizer exatamente tudo o que este texto suscita em mim, eu diria como é que ligar este texto à missa concreta. Ele supera tanto os gestos de missa concreta que têm, e talvez ele faça exatamente o que devíamos fazer mais, senão a missa torna-se uma repetição de ritual, mas é também uma oração.
Eu gosto de missa quando fala de união com todas as pessoas, com todos os familiares, etc. Mas aqui Teilhard de Chardin faz um mundo por cima da missa, que esclarece a missa, mas deixando-me algumas perguntas, como é que, relendo isso, vou viver as missas concretas. É isso que eu queria dizer. Abílio, quer dar uma resposta a Não, isto? não, é que de facto é um grande desafio, não é? E, o facto, depois de ter lido este texto pela primeira vez há 14 anos atrás, eu próprio comecei a encarar a Eucaristia de um modo diferente. E 14 anos depois, ainda assim tento, de facto, quando estou na missa, tento trazer toda a gente, ou seja, aquelas pessoas que eu conheço e aquelas que eu não conheço. E o ter lido este texto ajudou-me a tomar consciência de que, de facto, sobretudo o caso, estou a pensar num momento em particular, no momento do ofertório, as pessoas, quando o sacerdote diz, cada um coloca as suas intenções e faça as suas orações. E eu, particular, é um dos momentos em particular em que, de facto, eu penso um bocado não só em mim, mas sobretudo naquilo que se passa à minha volta, quer dizer, na paz que falta no mundo inteiro, nas diferentes guerras de que vou tendo conhecimento, nos pequenos episódios de sofrimento do qual também vou tomando conta. Tudo isso, tudo, eu ponho ali em cima da mesa. E o facto e eu ter tido conhecimento deste texto ajuda-me a fazer esse exercício e a tornar de facto a missa como um verdadeiro encontro e não como um cumprimento de um ritual somente. Mas, portanto, Michel, percebo perfeitamente o seu dilema e o seu desafio, porque é exatamente o mesmo que eu tenho em cada domingo. Portanto, e acho que é, a única forma é continuar a tentar perceber a profundidade de tudo isto. Muito obrigado, Abílio. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? Se não, faço eu. Mas não me quero sobrepor a ninguém. Bom, então, nesse caso, eu queria apenas recordar o que, aliás, o texto evidencia de uma maneira clamorosa, por assim dizer, é que o Teilhard, nesta meditação, dá-nos o profundo sentido do que é a Eucaristia. Se nós pensarmos que, quer na hóstia, quer no vinho, o que se consagra é a realidade universal ligada a Cristo, portanto, exatamente aquelas espécies são o universo. Ele dá-nos essa noção clara. Ele, quando diz não tenho pão, nem vinho, nem altar, mas tenho o mundo onde posso celebrar e que posso consagrar como se fosse a hóstia. Não é despiciente lembrar que o próprio Bento XVI, numa homilia que fez em 2009 na Catedral da Aosta, disse isto exatamente. E recordo aqui o sentido que Teilhard tinha da Eucaristia como uma hóstia universal, a consagração de uma hóstia universal. Portanto, isso que o Abílio agora disse, e com o qual eu concordo totalmente, nós na missa temos que
ultrapassar aquele, aquele sentido um tanto estreito que o ritual, que a celebração do ritual essa celebração do ritual nos obriga, que é não podermos nem mentalmente, nem verbalmente, nem fisicamente ir mais além do que se passa estritamente segundo as regras rituais da celebração. E, no fundo, o que deveríamos realmente celebrar e pensar é que naquela hóstia que o padre pega, em que o padre pega e diz isto é o meu corpo, e naquele cálice que diz isto é o meu sangue, está efetivamente a consagrar o mundo todo e a consagrar todas as ações, quer as que fazem crescer o mundo, quer as que fazem diminuir, e que o Teilhard, de uma maneira muito interessante, identifica as primeiras com o pão e as segundas com o vinho. Isto é, o vinho, o sangue, é exatamente a parte dolorosa da vivência humana, enquanto que a hóstia é, o pão é a, a A vida, digamos. a concretização das ações que fazem crescer. Portanto, este sentido eucarístico que se apresenta nesta oração, nesta meditação, e aí eu também tenho que dizer ao Belarmino que não concordo em que seja datada, porque esta universalidade me parece ser de valor perene. Não quer dizer que não pudéssemos exprimir isso de outra maneira, mas como a Lourdes também recordou, sendo um texto lírico, ele exprime aquilo que foi naquele momento pensado e sentido e que tem, por esse motivo, uma certa universalidade. Michel, volto a Não dar-lhe a quero palavra. de modo nenhum a última palavra. Felicito o António porque efetivamente mostrou um elo de ligação entre as duas perspectivas de profunda mística e de participação concreta na missa. Lamento só que os padres não expliquem como o António acabou de explicar em 2 minutos, em vários minutos, digamos, e penso que o que o António disse é um ponto de partida para precisamente compreender o simbolismo do pão e do vinho, porque no fim de contas, quando assistimos a missas super clássicas, ritualistas, temos a impressão, o padre conhece os padres que se baixam por cima da hóstia, e eu penso que para eles as palavras de consecração parecem ser um ato de prestidigitação. Exato. E depois a transformação completa do pão e do vinho fazem com que sejam divinizadas, etc. No fim de contas, como o António disse, mesmo a consecração tem que ser compreendida não tanto como um ritual, um momento inicial, mas como todo um movimento de transformação. E limitar-se à hóstia que se transforma no corpo de Cristo, então pode induzir um erro fundamental, pensar que comemos o corpo de Cristo como se o corpo de Cristo pudesse ser comido. Isso seria canibalismo. Mas ouço muitas pessoas que ficam chocadas quando não se interpreta, eu diria, fisicamente a transformação de Cristo na consecração da hóstia. Mas isso é outra coisa e agradeço muito ao António pela sua precisão. Obrigado. Obrigado. O Francisco Ferreira. Eu penso que esta oração tem muito a ver com o contexto que, de facto, o Teilhard
estava a viver em ordem. Ou seja, não tendo nada, entre aspas, o pão e o vinho para consagrar, de facto, consagra o universo, consagra a matéria, consagra aquilo que, de facto, a sua imaginação e a sua clarividência lhe permite naquela altura. A minha pergunta, aquilo que me tem interrogado várias vezes, é se o padre Teilhard, tendo oportunidade de consagrar o pão e o vinho em circunstâncias, diria, entre aspas, normais, ou seja, celebrar uma Eucaristia em moldes tradicionais, se de facto ele teria realizado esta oração. Esta oração, para mim, emerge exatamente do contexto e das condições que o padre Teilhard, ou das não condições, diria, que o padre Teilhard naquele momento tem para realizar e para consagrar, portanto, para realizar a Eucaristia. Pronto, era... Abílio, quer dar o seu parecer sobre esta questão? Não sei se consigo apanhar a questão toda. Portanto, tem dúvidas, se bem compreendi, tem dúvidas se Teilhard, tendo espécies à sua frente, se fariam ou celebraria a Eucaristia do mesmo modo. Eu, mesmo não, quer dizer, é impossível meter-me na cabeça dele, mas eu, por aqui, eu diria, ou tendo em conta este texto, eu diria que sim. Eu acho que mesmo que ele, ou acredito que mesmo que ele celebrasse a Eucaristia cumprindo todas as normas, no íntimo dele, tudo o que aqui está dito nesta oração passaria por lá também. Estou de Não acordo. sei, digo eu, não sei. Não sei Estou se respondi à questão de- do Francisco, mas é o meu parecer, é esse. Se me permitem, ele, de facto, neste texto, dá a sua visão total do que é o sentido da Eucaristia, que é a unidade do, do universo, se quisermos, ao nosso nível da humanidade, com o Criador que, que promove a ascensão em direção a si, não é? Portanto, esta unidade da criação com o Criador é a realidade máxima da Eucaristia. Portanto, a união é a entrada da criação no divino. E, portanto, a consagração não é mais do que a exaltação deste processo de, já tão falado, desde os padres gregos, passando pelos teólogos franciscanos, etc., de que o homem se diviniza enquanto Deus se hominiza. Portanto, esta simbiose do Criador com o ser criado traduz-se na Eucaristia. É isso, é efetivamente isso que se dá. É uma união profunda de os seres criados com o Criador. Penso eu. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma questão, embora já passe da nossa hora canónica das 10h30, mas podemos aproveitar ainda mais algum momento, se quiserem. Se não, resta-me agradecer muito, muito, muito ao Abílio esta sua excelente intervenção, Eu, que acre- eu agradeço mais uma vez também, porque para de bem da facto. nossa associação fica gravada. Para o bem ou para o mal, está gravado. Pronto, ok. Então, mais uma vez, agradeço a todas e a todos. Lembro que
2 a 8 dias teremos aqui o nosso Gérard Donadieu, que irá, digamos que, fazer um encerramento do curso, pondo-se à disposição para conversarmos com ele e que certamente nos irá falar da sua longa experiência teardiana, tão bem refletida no livro que nos serviu de guia neste curso. Minhas amigas e meus amigos, mais uma vez agradeço muito a vossa participação. Abraços a todos. Até 2 a 8 dias, à mesma hora e pelo mesmo meio. Ok. Boa Muito noite. obrigado, Adílio. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite e obrigada. Nada era essa. Obrigado, Obrigado, eu. obrigado. Boa noite.